Bom dia para nós. Estou aqui novamente para a gente conversar sobre temas atuais e dentro desses temas atuais é muito importante nós podermos falar sobre aquilo que eu imagino ser correto, aquilo que eu, na minha opinião, imagino que as pessoas devam compreender e muita gente não compreende. A gente liga de manhã a rádio para ouvir notícias, a Band News, a Rádio CBN, são rádios que ficam transmitindo notícias e usando tendências das opiniões particulares, pessoais, daqueles que se dizem jornalistas. Jornalista não é você dar opinião particular. Ser jornalista é ser isento, é transmitir a notícia. Hoje eu estava ouvindo ali a Band e a CBN Notícias falando sobre a nota do ministro da Defesa sobre o dia 31 de março, criticando a Revolução de 64, dizendo que o golpe foi uma fraude, que os militares não fizeram nada para defender o Brasil do comunismo, que isso era mentira, que não havia comunistas, mas nós sabemos que havia, porque hoje também estão aí. O que ninguém conta quando criticam e a esquerda brasileira, essa pseudo-esquerda, porque não tem esquerda, a gente já viu 16 anos de governo do PT, o que essa tal esquerda veio, aqui vieram, eles vieram para desviar, para enriquecer às custas do seu trabalho, do meu trabalho, do nosso trabalho. Não quero criticar esse pessoal, mas a gente viu, nós brasileiros que estamos aí, temos um mínimo de cultura, conseguimos ver isso e entender a que vieram. Acontece que em 64 havia sim comunistas, havia esse mesmo pessoal que está aí louco para meter a mão nos cofres públicos e conseguiram fazer isso por 16 anos, eles foram banidos naquela época pelos militares. Claro, houveram erros durante os 30 anos de regime militar, houveram. Houve violência, houve de ambas as partes. O pessoal de esquerda achava que ia conseguir nas armas e os militares também respondiam com armas. O militar não vai tomar um tiro e ficar quieto. Para isso as Forças Armadas são armadas. Aí começaram a criticar que as Forças Armadas isso, as Forças Armadas aquilo. O que esse pessoal se recusa a entender é que o que mantém qualquer regime político no poder são as Forças Armadas, as forças policiais. Se você for na China, os militares chineses são tratados com uma deferência especial, são uma elite. A polícia na China é uma elite. Você vai na Rússia, os militares russos são equipados, ganham bem, são muito bem tratados, são uma elite. Você vai aqui na própria Venezuela, você vê o povo sendo escorraçado, mas os militares ali são muito bem tratados, são uma elite. Se assim não fosse, não defenderiam o regime que está ali, mesmo vendo esse regime massacrando as pessoas, muitas vezes os próprios parentes deles sendo massacrados, porque o meu parente não é parente daquele outro soldado. Então, a gente tem que ver isso. O que acontece é que esses esquerdistas não veem isso, eles criticam e esquecem que eles precisam dos militares se quisessem se manter no poder. Por isso não se mantiveram, por isso foram escorraçados, graças a Deus foram escorraçados agora, no ano de 2018. Eu não estou aqui para defender o presidente Bolsonaro, nem as ideias dele, eu não vou dizer se ele é o melhor ou se ele é o pior, ele era o único que nós tínhamos em 2018 como escolha. Não sei se será a melhor escolha em 2022, mas se não tivermos outro com mais capacitação, ele continuará sendo o único, e na minha opinião, com todas as críticas que fazem ele, porque a imprensa critica ele por tudo. Se ele morrer, vão dizer que ele é ruim porque morreu. Então, me desculpem, mas eu acho que a gente tem que deixar o cara governar. Ele não teve oportunidade de fazer isso nos últimos 4 anos. É Alexandre de Moraes se intrometendo em política que não é a questão dele, ele está lá no Supremo para julgar questões jurídicas e não para governar, para impedir o presidente de governar, o Supremo se metendo em questões políticas, isso não está muito bonito
para o nosso país hoje. Isso está muito feio para o Brasil, não só aqui, mas internacionalmente. Eu estava vendo então, eles criticando os militares, porque os militares isso, os militares aquilo, o comandante, o ministro da Defesa mentiu na hora que fez a sua nota sobre o 31 de março. Mentiu, ele falou a verdade. Se os militares brasileiros fossem diferentes, em 64 eles teriam aderido ao comunismo, seriam a elite nacional, muito mais do que foram dentro do regime, porque os militares brasileiros ganhavam muito pouco, sempre ganharam muito pouco, nunca foram valorizados mundo afora, mas se tivessem aderido ao comunismo e o comunismo os tivesse tratado à altura, hoje nós seríamos a maior potência da América Latina e os nossos militares seriam elite. Mas ainda assim eles preferiram optar pela liberdade das suas famílias, porque sabiam que nos países socialistas e comunistas eles podem ser a elite, os militares, mas as famílias não serão. As famílias serão, se forem divergentes da ideologia, serão perseguidas pela polícia política, pelos próprios militares, colegas deles de outras unidades, que é aquilo que eu falei no princípio. O meu parente não é parente seu. Então, o que acontece? O parente do tenente não é parente de outro tenente. E aí, nessa hora, quando tiver que cumprir o dever vai falar mais alto e os familiares desses militares serão tão escravizados quanto a população em geral. Então, vamos parar um pouquinho, vamos abrir a mente para uma realidade. Nós não temos aqui que ficar discutindo ideologia, se o socialismo, o comunismo é o melhor, porque já foi provado que não é. Eu não quero discutir sobre ideologia de política, ele pode ter a sua ideologia, ter uma ideologia socialista, mas vamos aplicar realmente a ideologia a serviço da população e não ficar usando ideologias para poder se locupletar. Eu acho que um cara que entra no poder e que tem lá um salário de 30 mil reais por mês, ele tinha que erguer a mão para o céu e agradecer a Deus, ok? Porque tem gente hoje aí que não está conseguindo comprar o arroz para comer. Então a gente precisa mudar esse Brasil. E não vamos culpar o Bolsonaro por isso, não, porque não está sendo ele. A crise é mundial. E ainda para piorar, veio essa porcaria de guerra na Ucrânia, que nós aqui não temos como impedir isso. Ok? Então vamos abrir os olhos, vamos olhar direito, vamos ver o que temos que fazer. Sei, as pessoas não gostam de ouvir isso, elas preferem ouvir baboseira, você fazer vídeos de besterol. Nossa, o besterol engana, e por isso o Brasil está na situação que está. Porque o brasileiro quer assistir vídeo mostrando bunda, ele quer assistir vídeo de mulher pelada, ele quer assistir vídeo de besterol. E enquanto eles ficam rindo no besterol na frente da telinha do computador, o Brasil vai afundando cada vez mais na lama. Bom dia para nós.